Saindo do trânsito para falar de educação. Esse é o assunto agora, a volta às aulas. O ano letivo vai começar na rede municipal de Joinville. Isso já está programado, vai acontecer no dia 8 de fevereiro, próxima segunda-feira. E para tirar as dúvidas dos pais sobre como vai funcionar esse retorno, já está aqui ao meu lado o secretário de Educação, Diego Calegari. Muitíssimo obrigada pela sua participação ao vivo. Eu que agradeço, uma boa tarde. E nós pedimos, você, é claro, mandou a sua perguntinha, então daqui a pouquinho a gente vai ler elas aqui no telão juntos e ele vai responder, eu tenho certeza que com todo prazer, né, secretário? Sim. Mas para começar, tá pertinho aí, faltam alguns dias, como é que estão os preparativos, então, para esse início das atividades escolares a partir de segunda-feira? Ótimo, então, nós estamos agora, nesse momento, fazendo a formação com os nossos diretores escolares. Amanhã, quarta-feira, né, voltam os nossos professores para as escolas para uma formação com os professores durante quarta, quinta e sexta, para que a gente possa rever todos os protocolos de segurança, todas as questões pedagógicas, toda a questão da segurança já está organizado, o álcool em gel, as medições de temperatura, o distanciamento nas salas de aula, então tudo isso já está organizado para que os nossos alunos voltem para uma escola que cumpra todos os protocolos de segurança. Então, os preparativos já estão na fase final, realmente, para que as escolas recebam os nossos alunos com toda a cautela e com toda a segurança que a gente precisa. Secretário, como é que está a iniciativa desses pais? Eu não sei se vocês já estão acompanhando eles aí, vocês já têm uma noção de percentual, eu diria, de pessoas que vão retomar para essas salas de aula? A gente preferiu aguardar o retorno efetivamente das aulas, porque a gente sabe que o pai fica um pouco inseguro antes de começar e quando o aluno chegar na escola, ele vai ter todas as informações, todas as orientações, então a gente resolveu se preparar para que todos voltem, né? Então, se todos voltarem e preferirem realmente o ensino presencial, nós estaremos preparados para receber todos. E, claro, pais que eventualmente tiverem ainda dúvidas ou quiserem, porventura, seguir no modelo remoto, a gente vai dar as devidas orientações, deixando claro que a nossa preferência é para que os alunos retornem ao ensino presencial, dado que ele é mais efetivo, dado que ele tem melhores resultados, dado que é importante essa convivência dos alunos com os colegas, com os professores. Então, a gente está incentivando muito aos pais que tragam os seus filhos de volta aí para o ensino presencial. A gente foi conversando sobre isso aqui ao longo da semana, inclusive, muitas dúvidas em relação ao rodízio. Como é que ele funciona de fato? Porque existe aquela preocupação de levar o filho para a escola por causa da pandemia, mas ao mesmo tempo esse filho que vai se dividir ali, ficar uma semana na sala de aula, uma semana na escola, acaba que ele volta para a rua, volta para a escola. Isso. Como é que se organiza isso para que esses pais não tenham esse medo, né, de levar essa insegurança e levar essa doença de repente para casa? Como é que vai ser feito esse rodízio para garantir aí, tentar pelo menos, né, secretário, manter essa segurança? Não, perfeito. O rodízio existe justamente para que a gente possa manter os protocolos de distanciamento social. Então, por que 50%? Porque com os 50%, nós conseguimos fazer com que dentro da sala de aula os alunos estejam afastados por 1,5 metro, que não haja o risco de contágio, né? A gente consegue no pátio, no refeitório, fazer a organização para que não haja aglomeração nas escolas. Teremos os monitores, os profissionais da educação, monitorando também todo esse processo, esses ambientes, de modo que os alunos cumpram os protocolos de segurança, cumpram as recomendações. Então, tudo isso já está sendo devidamente organizado para que não haja realmente essa preocupação dos pais. A gente está reforçando, a escola é um ambiente seguro. Então, vamos lá. Primeira participação, então, vamos ver aqui quem foi que mandou. A Kátia. Tenho um filho na 2ª série, quero saber se ele começa o ano letivo na sala de aula ou de forma online. Quando a prefeitura vai informar isso? Ótimo. Esse informe está sendo feito direto por cada escola para os pais, porque cada escola tem um número de alunos particular, tem as características particulares. Então, entre hoje e pelos próximos dias, todos os pais serão informados pela escola referente a se o seu filho começa ou não no ensino online já na segunda-feira. A Jennifer também mandou a pergunta: meu filho tem dislexia e déficit de atenção. Terá algum reforço para as crianças que necessitam de uma ajuda extra? Terá reforço no contraturno? Ele vai para o 4º ano. Ótimo, importante. Nós faremos uma avaliação diagnóstica já no início do ano para entender as dificuldades de aprendizagem de cada aluno, para que a gente consiga focar nessas dificuldades e fazer com que a gente consiga dar conta de que todos os alunos aprendam. O contraturno vai estar um pouco limitado justamente por as questões de espaço na escola, mas a gente vai fazer todo o esforço para que todos os alunos sejam atendidos na sua particularidade. O Marcelo mandou aqui também, ó, lá do Vila Nova, como ficará a situação dos professores que estarão em sala?
também e vão ter que montar as aulas online. Em que período isso vai acontecer? Estará com carga horária fechada em sala de aula? Ótimo, ótima pergunta. O professor que está em sala de aula, no momento em que a sua outra metade da turma está em casa, ele vai ser atendido pelo aplicativo Fale com o Professor, ou seja, o aluno vai levar as atividades para casa, para realizar em casa, e se ele tiver alguma dúvida, ele vai entrar nesse aplicativo e vai escrever qual é a dúvida dele. E vai ter um professor que vai estar remotamente, que não é o mesmo professor que está em sala de aula, para tirar essas dúvidas, de modo que esse professor consiga estar concentrado no que acontece na sala de aula naquele momento e o outro que está trabalhando remotamente atenda esse aluno nas suas dúvidas em casa. Aproveitando esse gancho aí, os alunos, por exemplo, que estão estudando em casa, quando acontece essa separação, essa distinção, então, de a semana que está em casa, ele vai estudar sozinho? Ele vai estudar sozinho, porque a gente sabe que ele vai ter toda a orientação ao longo da semana presencial, as explicações do professor, as orientações das tarefas, tudo isso vai ser devidamente explicado para ele durante a semana em que ele estiver na escola e ele vai levar para casa as tarefas, os estudos complementares, ou seja, a gente vai usar o melhor de cada um dos dois momentos e de cada um dos dois espaços, de modo que a aprendizagem continue sempre, a aprendizagem não vai parar. Mais uma pergunta do Anderson agora. Como fica a liberação sobre o esporte? Tipo quadras, podem funcionar normalmente? Não, há restrições ainda, o decreto estadual impõe, então esportes de contato, por exemplo, não estão autorizados. Vão ter aulas de educação física, sim, elas são importantes, mas com atividades que não envolvam esse tipo de contato, de proximidade que possa gerar um risco de contágio. Então haverá educação física, haverão as atividades em quadra, mas tendo os devidos cuidados sanitários que o decreto estadual e que as recomendações da nossa Secretaria de Saúde têm expedido. A Maria quer saber, tem um filho no 5º ano, o conteúdo online será o mesmo das aulas presenciais ou nesse período que ficar em casa ele vai fazer apenas atividades? São diferentes, são diferentes. A gente está trazendo para a sala de aula o que é mais importante de acontecer na sala de aula, com a explicação do professor, com o apoio do professor, e ele leva para casa tarefas, estudos complementares, conteúdos para consumir durante o período em casa. Até porque a gente sabe que muitos alunos têm dificuldade, por exemplo, com a internet, para poder ver um vídeo ao vivo que está sendo transmitido, isso é muito difícil de operacionalizar, então a gente entende que a gente vai ter que usar o melhor dos dois espaços e dos dois momentos. Em relação, o senhor falou de convívio, mas aí na hora que tem aquele lanchinho ali, como é que vai funcionar a merenda na escola? Ah, ótimo. A merenda vai ser servida em porções individuais, ou seja, cada aluno vai receber a sua porção para que não haja também um risco no buffet de contágio, de contaminação. Então, cada um receberá realmente a sua porção individual. Os lugares nas mesas estarão demarcados, então, aonde o aluno senta para deixar um espaço entre os diferentes bancos, né, para que não haja muitos alunos próximos se alimentando, não haja também esse risco de contágio. E até mesmo a gente vai identificar onde colocar a máscara na mesa para não confundir com a máscara do coleguinha. Então, todas essas precauções estão sendo realmente tomadas para que a refeição também seja segura. Secretário de Educação, Diego Calegari, muitíssimo obrigada pela sua participação, por ter tido esse tempo aqui para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Muito boa tarde para o senhor. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. E a você também que participou, muitíssimo obrigada por isso.